Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Você não bateu nem um papo comigo, mas vai solta, né, velho? Ah, salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo bem? Que é isso? Uma boa noite para você que está nos assistindo a partir de agora, para toda a galera que está acompanhando no ar com a Hamilton Trevisan, mais um episódio, tá bom? Um episódio muito especial hoje, um cara que eu admiro demais da conta. Estamos nos conhecendo pela primeira vez, né, hoje, assim, pessoalmente, mas já batemos papo aí por telefone. É um cara que a gente acompanha muito e sabe da importância que ele tem em relação não só às franquias, mas ao marketing e tudo mais de uma empresa, várias empresas, mas de uma empresa que com certeza você vai gostar e já é nossa parceira aqui, já começamos a anunciar na semana passada. Antes de apresentar o nosso convidado, como se fosse surpresa, né? Você já tá vendo o nome dele aqui, mas tudo bem. Quero falar aqui dos nossos patrocinadores, tá bom? Patrocinadores Master que estão junto com a gente por aqui. Ao decorrer do nosso episódio, a gente fala de todos os outros. Agradecer aqui a Montana Automóveis, para você que tá a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo. A Montana tem tudo que você precisa, hein? Ó, já estamos chegando, cara, nesse final de semana agora, vamos chegar na metade do mês de setembro já. O ano tá voando. Você ainda não conseguiu trocar o seu carro? Então este é o momento, tá? Procure o Marcelo, toda a equipe da Montana, o QR Code tá na tela e com ele você vai com certeza fazer o melhor negócio, tá bom? A Sanso Studio também, tá chegando o dia, hein? Dia 21 agora vai ter um grande evento, semana que vem a gente vai estar falando, a galera do Sanso logo vai estar por aqui também, para você que quer deixar o seu carro daquele jeito, higienizado, limpinho e com os melhores produtos, rapidez, agilidade, qualidade absoluta, Sanso Studio com a gente. QR Code também por aqui, já entrou em contato, você já sabe, você já troca uma ideia com o pessoal, já faz a agenda, leva lá o seu carro que vai ser sensacional. Transforma Empreendedor, é neste sábado. Acontece um dos maiores eventos de empreendedorismo do interior de São Paulo e o Noar vai estar presente o dia todo, o dia todinho, falando com vocês, fazendo entrevistas, estaremos em tempo real, transmitindo tudo que vai acontecer nesse final de semana, neste sábado, dia 14, vai ser um evento incrível. Se você não comprou ainda, dá tempo, últimos ingressos, QR Code aqui, já vai ser direcionado também, tá? Agradecer também aqui ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Você sabe que lá você encontra a nova loja, tem um novo site, loja.fernandãobebidas.com.br, e pra gente fechar essa primeira parte, falar da T-Flow, a marca que veste os artistas, tem o código lá que você pode entrar, o cupom no ar, @, tá bom? Você vai direto no ar 10% de desconto no site, loja linda, tudo que você precisa para você estar bem vestido na moda com a T-Flow Iguatemi. Bom, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Hoje vamos bater um papo com um cara muito bacana. Já queria começar, né? Bom, vou apresentar ele primeiro aqui, que é o nosso querido Guto Covizzi. Seja bem-vindo aqui, viu, Guto? Cara, que prazer. Obrigado, Hamilton. Obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo. Verdade, é a primeira vez fisicamente, mas eu confesso que eu estou muito feliz pela oportunidade de participar do Noar. E sou ouvinte de muitos anos da Líder, então eu tenho, assim, uma satisfação muito grande de te conhecer pessoalmente. Boa, acho que o mais famoso aqui é você, mas não tem problema, tamo junto. Ó, o mais bacana, até eu queria agradecer publicamente aqui o Guto, a gente estava conversando, inclusive, sobre isso. Outro dia foi o dia da pizza, né? E pô, um negócio bem bacana e tal, todo mundo comemorando, todo mundo querendo ganhar uma pizza. Por quê? A Bela Capri, ela não só patrocina aqui o Noar, mas ela também é patrocinadora da Rádio Líder em si e do Pacabá, principalmente do Pacabá. Então todos os dias a gente distribui ali, né? A gente faz sorteios de vouchers da Bela Capri. E é o mais concorrido, porque todo mundo quer, de qualquer maneira, comer uma pizza da Bela Capri. Inclusive nos áudios, a maioria dos ouvintes falam isso, né? Ó, não sei o que, tal. Não, me coloca no sorteio da pizza da Bela Capri. Tem 5 sorteios.
e eles falam só lembram da Bela Capri, então você sabe que é um nome que, poxa, é uma marca que hoje em dia todo mundo respeita pela qualidade, pelo sabor, pelas inovações, né? E o Guto vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas eu fiquei muito feliz porque o Guto, ele estava ouvindo a gente, né? Como sempre ouve, igual ele disse, e ele falou, cara, vocês estão falando sobre a pizza, eu quero entrar no ar aí. E colocamos ele lá, ficou acho que 7 ou 9 minutos no ar. Cara, que coisa sensacional, cara. Foi muito legal, porque tudo bem, vocês são patrocinadores, mas você tá ali no dia da pizza, falando sobre a pizza, falando sobre a marca e com os ouvintes, pra gente foi uma alegria muito grande. Não, e eu me lembro que você citou que a pesquisa nesse dia, a enquete, a resposta Sim. foi fantástica, né? É. Do dia da pizza. Então, e o dia da pizza nós comemoramos o grande evento que nós chamamos da marca da rede Bela Capri, Sim. que é a Bela Ajuda, onde nós Sim, confraternizamos e exatamente. concluímos aquela doação, e que esse ano foi de 7 mil pizzas. Então é um dia muito especial, foi fantástico. Cara, sensacional. Ô Guto, ó, é o seguinte, comecei aqui deixando uma caixinha de perguntas pro pessoal também interagir Perfeito. junto com a gente. Para você que vai participar aqui ao vivo no nosso chat, você tem só que se inscrever no canal para você participar do chat, tá? Aí rapidinho, se você não for inscrito ainda, 50 segundos, o Google já libera, você já troca uma ideia com a gente. A gente trouxe o Guto aqui para poder falar primeiro, né, claro, sobre a sua vida, sua trajetória e sobre as marcas também que tá aí nesse meio dos franchise. Mas o Edson mandou aqui, ó. Você sabia que o Guto já trabalhou em loja da Americana? Aí eu queria que você contasse essa história, porque eu fiquei um pouco curioso. Aí eu fui aprofundar as informações, não só americanas, como Carrefour e muitas outras, né? Então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, assim, de uma maneira mais sucinta. Eu sei que Claro. é muita coisa, né? Tempo é curto. Mas você contasse pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Como que foi que você entrou como foi que você entrou nesse meio de franquias ou entrando nessas grandes marcas aí? Agradeço ao Edson pela pergunta, de poder estar contando a história. Valeu, Edinho. Obrigado mesmo. Lojas Americanas, para mim, foi a escola profissional, a maior escola que eu tive na minha vida. Só de parâmetro de temporal, foram 6 anos de Lojas Americanas, 6 anos de Carrefour, e já estou há 20 anos na rede Bela Capri com o meu irmão. Mas aqueles 6 anos foi começar como realmente um temporário, como repositor de mercadoria, com seus 20 e poucos anos. E aí fui para uma empresa que eu queria passar naqueles 3 meses temporário, fui efetivado e a carreira ali começou, e ali eu percebi que tinha uma oportunidade de crescimento, de plano de carreira, que é uma empresa que me ensinou muito, e fui galgando novos cargos, até que com 25 para 26 anos, Hamilton, eu fui promovido a gerente geral de loja muito precoce, muito jovem, e mudei de muitas cidades, fui para Blumenau, morei no interior, morei em Vinhedo, morei em São Paulo, capital. Quer dizer, moramos em muitos lugares, vivenciando a trajetória profissional, e foi fantástico. Eu comecei, para mim é um exemplo, né? Começa como repositor de mercadorias. Sim. E sai como gerente de loja. Quando o Carrefour assumiu algumas lojas americanas, eu fui no pacote. E aí eu continuei na transição, também com plano de carreira, e virei diretor regional, até que um dia, 6 anos após 12 anos de história de varejo, de supermercado, de novo, é minha base profissional, fui bem rápido, pintou a parceria com o meu irmão, a Sociedade da Bela Capri. Mas eu acho que isso é a continuação da nossa conversa. Mas é isso, eu sempre digo que a minha história começou nas lojas americanas. Claro que eu sou uma família de descendentes de italiano, nós tínhamos fábrica de doce, o meu pai, eu era doceiro na beira do Taxa quando adolescente, meu irmão era o que entregava e meu pai que vendia. Então era uma família, era uma história muito familiar, mas um dia cada um partiu para o seu lado e eu fui para as lojas americanas, que agradeço até hoje. Ô Guto, você sabe que quando eu era bem jovem assim, eu sempre fui ligado muito a marcas, né? E na época eu nem entendia, né, o porquê que uma marca era diferente da outra. Às vezes eu tinha, por exemplo, pilhas. Você tinha lá a Rayovac e a Evered. Eu achava a Evered mais bonitinha por causa do gatinho, eu achava que era melhor, sendo que depois se você for analisar mesmo, né, quais são, aí você fala, não, mas tem uma outra marca que tem a Duracell, maior, tem a Duracell, tem uma outra, né, ficava, aí tinha pilha da Panasonic, né? Ou seja, eram muitas marcas, que aí depois começaram a fazer essa fusão. Verdade. Uma comprou a outra Verdade. comprou isso aqui e tal. E muitas vezes quando acontece isso, né, na maioria pelo menos quando acontece esse tipo de coisa, uma marca perde.
né? Penso que sim, né? Ou o produto, às vezes, né, ele sai. Isso aconteceu com bancos também, um monte Verdade, de coisa, a né? fusão morre a marca, né? E aí você fala assim, poxa, eu não sei se é a parte psicológica, que você já era tão, você gostava tanto da marca, Verdade. você usava, mas muitas vezes acontece esse negócio de falar assim, poxa vida, né? Era tão bom quando era daquela outra empresa, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas aí, um dia, eu tava vendo um documentário, tô tentando lembrar o nome desde cedo, não me recordo. Que às vezes a marca que ela foi lançada era de uma empresa familiar. E aí a pessoa faz com amor, faz com gosto, muita a emoção receita ali, é né? de família, né? Tem tudo isso que é um pouco diferente. A outra empresa vem, não, aqui é business mesmo, a gente vai comprar e tal, beleza, não tem problema. Mas aquele negócio de começar, né? De você criar, de você aprender, aí eu percebi, falei, cara, se a gente for parar para analisar, tem muitas empresas que realmente mudaram de donos, né? E se perdeu por isso. Porque deixou de ser uma coisa que vinha do coração, não que não era um negócio, claro que sempre foi, mas para poder ser um negócio diferenciado, né? Isso faz sentido, eu acho. Faz muito sentido, me fez lembrar de uma outra marca que tínhamos em Rio Preto, de supermercado também, que era da onde eu tinha o know-how, Sé Supermercados. Sé Foi Supermercado. incorporado o Pão de Açúcar, Sim, que o Pão de verdade. Açúcar acabou comprando na General, Sim. o famoso Sé ali, e outras marcas, mas as lojas americanas da qual eu trabalhei, que fica no shopping, no Rio Preto Shopping. Ali foi a minha história de começo e que virou Carrefour. Sim. E nessa época eu já não estava mais ali, já tinha ido para São Paulo e outros lugares. Mas as marcas acabam se fundindo e aí se assemelham, e uma fica, outra não, mas faz parte. Casa Moreira também, depois virou Puxa, Carrefour. Moreira, Né? Moreira. Nossa, cara, olha só. Bem lembrado. Moreira é do outro lado, era concorrente direto das lojas americanas. Sim, verdade. É. Você chegava no shopping, tava lá a marca grandona, Casa Moreira, e depois... Puxa, meu pai tinha uma amizade, porque meu pai nós vendíamos doce, antes de eu entrar, isso há muitos anos antes, e a gente tinha muito amigo dentro da Casa Moreira. Muito bem. Ó, é o seguinte, cara, e nessa sua transição para o empreendedorismo, né? Porque você estava trabalhando de um jeito e foi para o outro. Perfeito. Como que foi que você fez essa... Não sei se foi só uma motivação ou se aconteceu alguma coisa além de te dar aquela motivação para você falar assim, poxa, talvez eu tenha uma carreira aqui meio promissora, mas aí tem o seu irmão do lado, e aí você ficou meio assim, como é que foi que você falou assim, não, como diria no interior, como é que foi que você pendeu pro lado de cá, né? É uma decisão muito séria, né? Você sair de uma carreira executiva para o empreendedorismo. E essa situação, Hamilton, algumas variáveis fizeram com que a gente tomasse a decisão. Quando eu digo a gente, eu e a Estela, minha esposa, que construímos a carreira nossa juntos, e se não fosse ela, eu não estaria aqui, porque ela que me acompanhou nessas mudanças de cidades. Nós casamos muito jovem, com 23 anos, ambos, e fomos construindo aí a parceria juntos, e sempre ela me dando muito apoio. Não foi fácil, né? Até porque ela trabalhava no fórum, então estadual, eu fui para Blumenau, ela não foi muito difícil, mas passou, graças a Deus. Mas com 33 anos no auge da carreira, você tem às vezes o pensamento de querer voltar, de querer montar algo, né? Mesmo, e aí fica a mensagem, você que está na carreira executiva, se prepare para o empreendedorismo. Porque eu tive a vantagem de ter um sócio que estava tocando a operação, que é o meu irmão. E que conhecia já, porque passou por toda a dificuldade de empreender. Que é um desafio, principalmente no Brasil. Claro. Né? Mas aí você põe as variáveis. Querer voltar para casa. Um momento da idade permite, se não der certo, voltar. E eu tinha deixado as portas abertas, tanto no Carrefour, quanto na Rede Pão de Açúcar, que já tinha me chamado para uma entrevista, para um bate-papo. Ora, e aí você acaba tomando a decisão, naquele momento, com muita energia, uma idade que ainda facilita muito, eu falo isso, porque 20 anos depois eu já não tenho a mesma energia que tinha quando tinha meus 33 anos, mas somando isso, analisando e partindo para uma sociedade familiar, que é um outro desafio, mas que tinha as portas facilitadas, e aí tomei a decisão, que não foi nada fácil, mas sair desses 12 anos de varejo, não foi nada. Eu tenho assim, até me emociona, porque o meu chefe me pressionou, o Covise, ou você muda para São Paulo, ou você muda. Vixe. Eu pedi para ele 2 dias, me dá 2 dias. Peguei um ônibus, ou vim de avião, não lembro. Sentei com meu irmão, a gente já tinha alinhado. Cara, eu vou vir embora. Ele falou, mas já? Eu falei, já. Bora? Ele falou, cara, é isso, acho que dá. A Estela,
minha mulher era funcionária pública do fórum. Então, ali eu tinha certeza que a comida de casa estava garantida. Sim, sim. Né? Os filhos, a gente tinha 2 bebês, que hoje já tem 25, o Guto quase 25 e a Júlia com 23. Então, ali nós tomamos a decisão. E voltei para o meu chefe, o francesinho, e falei, seu Felipe, eu vou mudar. Você tem certeza? Mas não vou mudar para São Paulo, eu vou mudar de empresa. Nossa. E foi uma decisão muito séria e deu certo. Mas, de novo, sair da carreira executiva para o empreendedorismo, eu digo sempre, se prepare, estude, pesquise, leia muito para entender que não é fácil ser um empreendedor no Brasil. Isso a gente tá falando, gente, de 20 anos atrás, né? Agora 20 você, anos. agora você imagina hoje, né? Quando a gente vê essa correria que tá aí pro cara querer montar o negócio dele, pro cara querer realmente sair, não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero montar o meu próprio negócio, alguma coisa nesse sentido. Obviamente, né, com a internet, os recursos que tem, você pode fazer curso, você pode aprender mais rápido. Você tem o Guto hoje em dia que você olha nele, é um baita de um, vamos dizer assim, um espelho para você, né? Falar assim, ó, Obrigado, o cara fez amigo. isso, o cara fez isso aqui, dá para fazer. Na época não tinha muito A isso, né? informação era muito limitada. E era o começo de alguma coisa, e assim, pior ainda, pior entre aspas, o jeito de falar, mas era uma empresa familiar, né, cara? Porque isso aí é o que tem muita gente que fica com medo, né? Porque você perdeu um sócio, você perdeu, eu briguei com um cara aqui que eu não gosto mais dele, aconteceu alguma coisa e tal. Mas, pô, tem um irmão no meio, tem alguma coisa assim, então era muita coisa em risco, né? Muito risco, mas é verdade, Hamilton. Mas não se esqueça que o sócio foi um facilitador. Sim, claro. As pessoas perguntam, a sociedade é um problema? Depende. Se você estabelecer regras, Sim. ela vira um grande facilitador, um facilitador. E foi com o meu irmão. Por outro lado, a irmandade é um desafio. Você falou muito bem, né? Nós não podemos atrito. A família é mais importante. O nosso pai, Exatamente. que infelizmente não está mais conosco, Sim. veio a falecer há quase 2 anos atrás, ele dizia sempre pro Guto e pro Nivaldo, o Nivaldo é meu irmão, vocês não podem se perderem, não podem brigar, porque a base da Bella Capri é vocês que mantêm esse equilíbrio. Então, lutem por isso. Então, o respeito entre eu e meu irmão, ele é muito sério e ele acontece todos os dias, né? Tanto que nos cumprimentamos, nos abraçando e dando um beijo no rosto. Que legal, cara. É assim que nos vemos todos os dias. Então, isso é importante, essa troca de calor, de emoção entre os irmãos, é fundamentais. Mas você não tem ideia do que é essa irmandade. É muito mais, viu, Hamilton? Eu vou dizer mais. Não são só 2 irmãos. São 2 irmãos casados com 2 irmãs. Isso, então, eu ia chegar nesse ponto. Você sabia dessa? Pô? Então eu não podia ter te falado. Não, mas eu ia perguntar. Eu ia falar assim, é verdade que são 2 irmãos com 2 irmãs, né? Porque, assim, só se fosse, se fosse gêmeos, vamos dizer assim, se fosse, eu já vi, né, um casal de gêmeos com o outro, que eu acho que aí vai ser pior ainda, porque como é que você vai saber o que tá acontecendo ali? Mas, cara, isso aí é que é uma coisa interessante, né, cara? Porque quando eu soube disso, eu falei assim, não é possível. Porque é irmão e cunhado, né, que fala que... Eu brinco sempre, eu falei, olha, cuidado que você vai estar falando do meu irmão, mas como é que é? Você tá falando, eu tô falando tô falando com a minha mulher, mas é minha cunhada e a irmã dela. O inverso também, por favor. Então, mas a gente estabeleceu logo de cara algumas premissas para essa sociedade prosperar, né? E eu penso que ela é para perpetuar. O respeito entre os irmãos é base, né? E isso foi estabelecido desde o início. O Guto e o Nivaldo estão na operação, a Estela e a Débora são envolvidas, porque primeiro que estão com os esposos e é a nossa base. Sim. Mas a Débora é decoradora da empresa. Toda a decoração da Bella Capri é minha cunhada, a Débora Covise. E a Estela é marketing. Todo o material de marketing, tudo passa pela Estela. Então, elas não estão no dia a dia da operação, mas participam totalmente do negócio. Bom, isso é um ponto. O outro, nós determinamos que nós íamos tirar um salário fixo todo mês e que cada ano a gente poderia ver se é possível aumentar. E o terceiro era um plano de crescimento. Isso foi no início, Hamilton. Nós sentamos e falamos, vamos estabelecer isso. E que tínhamos que crescer, porque entendíamos que um crescimento é a base de uma organização que possa sustentar e prosperar. É assim que a gente está hoje. Cara, eu fico muito feliz, sabe por quê? Não só pelo fato de ter dado certo, mas é porque eu já vi tanta briga boba de sócios assim,
que o interesse não era o mesmo que o outro, inclusive nisso aí que você falou, ó, nesse mês aqui a gente vai retirar tanto. Não, vocês já tinham visto quanto que dava para poder fazer, se no ano que vem fosse melhor ou se dava para poder aumentar. Então isso aí eu acho que isso aí é uma base incrível. E para você que está acompanhando aqui, faça isso também, principalmente quando você pensa, porque depois, querendo ou não, sempre tem uma desconfiança. Assim, ó, o cara comprou um carro novo e fez uma retirada, né? Pelo amor de Deus. Me permita complementar. Claro. A preocupação que é um salário fixo. Sim. Se é um bom ou ruim é outra história. Exatamente. O tempo foi, graças a Deus, nos dando condições para melhorar. Mas era fixo. Então, isso também. Não confunda fluxo de, o fluxo está bom, vamos lá e tira mais. Não. Uma coisa uma coisa é salário, outra coisa é o que vai... Mantém o fluxo de caixa saudável na sua empresa. Fundamental. Ó, deixa eu mandar uma boa noite aqui para Jaqueline Escarranado. Toda vez eu confundo o nome dela. Boa noite para você. A Paty Pichinin, se eu não me engano, acho que foi hoje ou ontem, acho que é hoje, o dia do veterinário. Mandar um beijão para você, viu, Paty? O seu dia. Quem mais aqui? A Jaqueline, ela fez uma pergunta aqui sobre uma outra marca. A Ricela Bandinha, ela falou assim, Baldinha, ela falou assim, eu quero escutar a entrevista, eu quero assistir, porque eu quero fazer umas perguntas. Falei, opa, pode ir lá, fica à vontade. A Adelaide também tá mandando aqui um alôzinho pra gente. Que mais? A Luzia dando boa noite, o Tarcísio, valeu Tarcísio. A Dai também, amamos a Bela Capri. O Vander, com certeza... Não é fácil ser empreendedor no Brasil. O Rafael tá aqui, ó. O que é necessário... A gente já vai falar sobre a franquia. O pessoal já tá interessado aqui. Que legal. Quem sabe hoje a gente já consegue fazer alguma coisa nesse sentido, né? Vamos vender. Quando você topou, né? Quando você decidiu essa decisão, vou trabalhar junto com o meu irmão. Na época existiam quantas, Bela Capri? Uma só ou não? Mirassol Centro e Saldanha. Duas Isso. operações. A Saldanha, cara, que era aquela era da hora, hein, cara? Eu lembro que quando fechou ali, aí de repente começou a entrar a galera lá dentro, eu falei, nossa, que... Você viu? Foi um mês depois. Foi. Inclusive tem uma história que nós tentamos... não sei se eu... Vou contar rapidinho. Tentamos manter aquela loja operando, procuramos a imobiliária, procuramos o proprietário, porque nós íamos investir ali R$500 mil para dar um up nela. E não houve conversa. Nossa, cara. E aí nós avisamos, eu vou fechar. Nós fechamos em 2017, Amito. E ver quanto tempo faz? 7 anos. E era um bom aluguel. Então, assim, também a mensagem. A imobiliária, e aí eu não tenho certeza absoluta de nada, eu só estou contando a história. Sim. A imobiliária, ela tem que cuidar do proprietário e do inquilino. É equilíbrio. Sim. Então fica a mensagem. Eu não sei o que aconteceu, mas é uma história muito importante. Por isso que eu falo sempre para o time, quando vai negociar aluguel, se não conseguir uma resposta, enfatize, o proprietário está ciente dessa nossa conversa? Sim. Porque pode ser que ele não tenha sido informado. E tem uma coisa também, não estou puxando sardinha pro lado do Guto aqui não, mas tem uma outra coisa também. Por exemplo, lá parou. Aí você fala, qualquer outra pessoa que quiser montar uma pizzaria aqui vai ser bem sucedido porque a estrutura já está pronta. Tá, mas que pizzaria? Qual que é a marca? Qual é a massa que vai usar? Quem que vai vir trabalhar? Qual que é a receita, né? Quais são as pizzas, né? Então tem tudo isso também. Muito, não é você pegar uma coisa pronta e falar, não, isso aqui dá para tocar o barco. Não dá, gente. É muito difícil. Para você criar um nome, rapaz... a gente teve experiências de outras marcas que criamos. Eu vou dizer que nos aventuramos, né, em criar outras marcas. Foi uma experiência válida, mas... marca não cria corpo de um dia para outro ou de um ano para outro. A Bela Capri vai fazer 26 anos esse ano, Hamilton. 26 anos. Tem muita história. E que começou lá no 98 com meu irmão, no centro da Bela Capri de Mirassol. E a Saldanha, que eu falei que já fechou há 7 anos, ficou ali operando por 16 anos. Sim. E as pessoas ainda comentam, e aquele restaurante que tinha antes, você lembra ou não? Tinha um restaurante era bovino, um baby beef. Você não tem essa lembrança? Baby, não tenho. Eu acho que durou 2 anos só. Não tenho mesmo, sério mesmo. E nós ali ficamos 16 anos. A Saldanha teve uma história linda, foi uma pizzaria fantástica e muito importante. Mas como tínhamos a loja da Redentora, e abrimos a Satélites distribuída em Rio Preto, e que hoje são 9 lojas, nós entendíamos que a Saldanha... íamos investir, mas aí não houve a negociação, então optamos por fechar. Entendi. O André tá me passando um negócio aqui. O que foi, André? Sim, o DVD do nosso querido Conrado.
foi feito lá na Bela Capri, né? O cenário da Bela Capri. Ah, verdade, na Redentora, na loja da Redentora. Perfeito. Que é um negócio, É fantástico. fora de base, né? Você sabe que tem um amigo meu que ele trabalhou durante um tempo para vocês, que é o Walter Antônio. Ele foi mestre de vocês, mestre da cozinha. O Walter. Chefe de cozinha. O Walter. Ele é chefe de cozinha, mas ele foi gerente da loja. Acho ali da Redentora. Da né? Redentora. Eu Muitos anos. Eu lembro que ele falou assim, vem cá pra você conhecer e tal. Eu falei, tudo bem, nós éramos da mesma cidade, né? E aí, eu fico muito feliz quando eu vejo a galera da minha cidade aqui, que deixa a nossa cidade. Infelizmente, né? A cidade vai ficando pequena, cada vez vai diminuindo, e a pessoa ela quer crescer, Faz ela quer parte. buscar as coisas dela. E aí eu fico muito feliz quando alguém liga na rádio, por exemplo, e fala assim, eu sou fulano, estudei com você, não sei o Puxa que, vida. tal. Putz, é muito legal. O Walter é um cara de uma preocupação com o cliente muito grande. Sim. Alegria, um cara muito feliz, isso Ele é ia em importante. todas as mesas, ele conversava com o Verdade, pessoal. tinha um trabalho muito bem feito. Falando sobre essa expansão, porque na época eram 3, né? 3 unidades. Duas, né? Duas. Quando eu associei com o Nivaldo, eram duas lojas. Estava fechando. E hoje, cara, não só Rio Preto e Mirassol, mas vocês estão em 28 cidades, se não me engano, é isso? 28 cidades, nós fomos aí num crescimento bem, nós chamamos de orgânico, Sim. quase que natural e em espiral, porque temos um abastecimento próprio. Então fica o convite para você conhecer a gente lá em Mirassol, Milton. Uhum. Nós temos um CD, onde todos os produtos saem de lá para as nossas lojas, são 3 mil metros quadrados, bem estruturado, 40% do que chega nas lojas para os nossos pizzaiolos, os gestores da loja, são processados lá. Então, por exemplo, a massa de pizza vem do nosso CD, então é muito bem organizado, e distribuímos toda semana para essas 28 cidades, de novo, num crescimento muito espiral, e que hoje a gente está abrindo as portas para um crescimento maior. Sim. Esse ano a gente mudou muito a estratégia de expansão e tem muita novidade para eu te contar sobre a expansão. Boa. Mas até a gente falar sobre isso, porque você montar uma loja, montar 2 lojas, você falar, não, vamos montar mais uma pizzaria, alguma coisa nesse sentido, tudo bem, mas aí você vai para 28 cidades, são lugares completamente diferentes, né? Público completamente diferente, a cultura daquele lugar é diferente. A gente fala, pizza é pizza em todo lugar. Não é, né? Às vezes a pessoa ali já é acostumada com uma coisa assim. Eu queria que você contasse um pouquinho desses desafios de entrar em outros lugares, em outras cidades. Porque você pegar Rio Preto, Mirassol, cidade da região, é mais fácil. Mas você chegar num outro estado, por exemplo, você estava falando aqui, Uberlândia. Né? Verdade. Falando de Minas, estavam falando em outro estado. Como que é esse negócio? Como que é feito esse trabalho? Hamilton, você, primeiro que me agrada demais quando você fala que não é nada fácil, e não é mesmo. Sim. O planejamento tem que ser muito grande. Hoje a franqueadora da Bela Capri, nós temos hoje entre a franqueadora e a abastecedora, próximo de 80 colaboradores que trabalham para a marca, que não estão na ponta, estão no todo o processo de preparação. Então, para você ver quanto envolve estruturalmente falando, né? Você tem um departamento de marketing, você tem um departamento de expansão, você tem um departamento de TI, que hoje a tecnologia é fundamental, você tem que ter pessoas envolvidas. Então, são vários departamentos. Mas lá no início, era o Guto, o Nivaldo e era o batendo escanteio e cabeceando. Essa frase é antiga, mas é verdadeira. E assim que fazíamos mesmo. Nós tínhamos... Fazíamos tudo. Nós, inclusive o processo de abastecer uma loja para outra, éramos nós que carregávamos a picapinha e levávamos para outra loja. Mas os passos iniciais são mais fáceis. Quando você resolve crescer, e aí nós optamos por crescer pelo franchise, a primeira coisa é buscar conhecimento nessa área. E aí, a partir daí, nós formatamos a marca, contratamos uma empresa, que é a RZD, Dr. Poli, que é um amigo nosso. Sim. Você conhece o Poli? Não conheço pessoalmente. RZD aqui de Rio Preto, hoje referência em franchise brasileiro. E nós começamos juntos o nosso crescimento. E aí formatamos a marca. E formatar o que é? Preparar o teu negócio para multiplicar. Sim. E esse processo não é simples, ele é lento, demora até anos, mas o nosso foi acho que 1 ano e pouco, quando efetivamente lançamos a marca para crescermos, só que nós não tínhamos o abastecimento. E para a área de alimentação, nós entendemos hoje que o abastecimento centralizado, ele é condição número 1 do sucesso. Porque você imagina, quando você tem um mix de 150 itens para compor as suas 30 pizzas, sim, como é que você vai monitorar um franqueado lá em Uberlândia, eu estou pegando exemplo, que ele vai comprar os produtos no mercado local?
Sim. Como é que você vai garantir que a mussarela é a mussarela tratada por nós, que foi realmente desenvolvida dentro da nossa empresa? Então, essa construção é muito longa e precisa de muito envolvimento. Mas os anos foram passando, formatamos, aí construímos o CD. Agora 19 nós construímos, mas em 10 nós centralizamos e começamos a abastecer. Naquela época tínhamos 11 lojas e foi crescendo, Hamilton. Foi organicamente chegando até aqui. Rapaz, você sabe que eu fico imaginando, né? Você pega a marca, a sua responsabilidade, você tá falando assim, pô, como é que eu vou saber se o cara vai pegar o mesmo queijo, a mesma mussarela, a azeitona que a gente usa, se a cebola que vai cortar é de qualidade, alguma coisa nesse sentido. E às vezes a pessoa que ela tá comendo a pizza, ela nem imagina, né? Tudo que vem por trás até chegar a pizza, a caixa de pizza chegar. É impressionante, são os pequenos detalhes. Por isso que eu falo assim, a parte de empreender, às vezes a pessoa só vê, né, a loja bonitona, né? Vê o front. Lá, mas aí fala que por trás disso que vem. São pequenos detalhes que faz uma diferença no sabor da pizza. Mas não tenho dúvida, Milton, a nossa massa ela vai composta de ovos. A massa da Bela Capra é ímpar. Nosso processo de massa, ele é produzido na nossa central. Existe um processo manual, mas nós congelamos. Para quê? Para facilitar a logística, para facilitar o abastecimento. E na loja, vai para a fermentadora, para ela poder chegar no ponto certo, para o pizzaiolo, de novo, artesanal, abrir a massa. Então, ela é uma massa que sofre um processo, e esse processo tem a ver para poder você crescer e ter várias lojas, mas manter o artesanal. Isso é uma preocupação muito grande da marca, não perder o artesanal. Muito obrigado. E quando a gente falava de logística, de abastecimento, é importante a gente entender que tudo vem de um processo muito bem feito, né? Hoje, você citou azeitona. Nossa azeitona nós importamos, Hamilton. O molho de tomate da Bela Capri, é um molho de tomate vindo da Itália. Tomate pelado, aquele tomate inteiro. Sim. É o tomate que nós usamos na nossa pizza. Então, você tem razão quando o cliente não tem noção do que somos. Senhora. E cito mais, quando os candidatos a comprar uma franquia, que conhece a ponta, conhece a marca, experimenta a pizza, quando ele vai na nossa estrutura de retaguarda e conhecer nossa central de abastecimento, ali ele fala, puxa vida, a Bela Capri tem estrutura. E é isso que faz a diferença para o franchise. Show de bola. Ó, para você que tá assistindo aqui essa aula hoje sobre franquia e tudo mais com o nosso querido Guto Covizzi, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, tá bom? Quero falar aqui enquanto o Guto toma uma aguinha aqui. Obrigado. Falar da Casa de Carnes Roseiral, que é nosso parceiro aqui também, é o famoso açougue do Abel. Gente, são mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto. Fica na Major Leoléo, 1120, próximo da Igreja São Judas, tá? Lá você vai encontrar tudo que você precisa com carne de qualidade e o mais bacana, né? Lá tem o kit mistura. Você já tem as carnes todas elas fracionadas, é bem legal, cara. Além disso, tem os assados, né? Final de semana, sempre preparado com muito carinho pra você, pratos especiais que só a Roseiral tem. E os melhores espetinhos também da cidade. @Casa de Carnes Roseiral no Instagram. Falar da Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto, onde você tem matéria-prima para harmonização, tem também aromatização, desculpe falando. Você vai encontrar também perfumes, tem aqueles perfumes, aquelas grifes famosas, a Interessências tem para você. Você pode fazer o seu curso também e ganhar uma grana bem bacana, tá? Interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Falar da Y-Steak também, a Y-Steak passou agora por uma reforma, essa última semana, tá lá com pratos especiais para você também, aquele churrasco com sabor afetivo, você encontra na Y-Steak aqui em Rio Preto, sempre com som ao vivo, tá? Sexta, sábado e domingo, você encontra também no almoço, no domingo, que é um almoço especial para você, @Y-Steak no Insta. A QAP Armas e Munições, nossa grande parceira também, tá a fim de vir cá, que tá a fim de trocar aí, fazer o seu registro, você encontra com todos os detalhes, da maneira mais correta, honesta e legal para você ter aí com certeza o seu porte. Não esqueça, hein? QAP Armas e Munições, a gente tá junto com o QAP Guns também, @QAP_Brasil. Agradecer também a Mariner Calçados, que você sabe, né? 2 lojas em Rio Preto, você vai encontrar ali na Independência com a Constituição, bem na esquina, ou também lá no posto Monte Carlo, fica dentro ali, fica na unidade aeroporto.
Cara, calçado de qualidade você encontra com certeza na Mariner Calçados. Mariner Rio Preto, para você saber das novidades. Um abraço a toda a galera da Mariner. Pra gente fechar essa primeira parte, agradecer aqui a nossa Renatinha da Encantar e Mimos Afetivos, que tá presenteando aqui o Guto com uma caneca personalizada com o nome dele aqui, ó, para ele poder guardar de recordação. Obrigado. Sobre o nosso bate-papo aqui. E para você que quer presentear alguém que você gosta, você já sabe, Encantar e Mimos Afetivos, vai lá no Instagram da Renatinha. E também agradecer também aqui o nosso a farofa da Nega, que tá presenteando também o Guto com um kit. São 5 sabores para você. Tem a tradicional, tem a picante, você vai encontrar também a de banana, você vai encontrar tem uma farofa que o pessoal fala que gosta de banana, mas não sei se eu coloco banana ou não. A da farofa da Nega todo mundo come, tá? Tem a de limão também e você vai encontrar a caipira, tá? 5 sabores para você, farofadanega.com.br, sempre junto com a gente por aqui, é o melhor acompanhamento do Brasil. Ó, a galera que tá no chat aqui, antes da gente continuar com as nossas perguntas aqui, vai quebrar o protocolo, porque a galera já tá perguntando umas coisas aqui, ó. O Wander já tinha falado que não é muito fácil ser empreendedor no Brasil, o Rafael tá aqui, é o que é necessário para ser franqueado Bela Capri, a gente já vai falar sobre isso também, que é importante. A Paty Pichenin tá falando que hoje realmente é o dia do veterinário, então um beijo para você. Que mais? O canal da Eloá também mandou uma perguntinha aqui, qual a principal vantagem de ser um franqueado Bela Capri? E por que não abrir uma pizzaria solo? Você vai saber o porquê que é a vantagem disso aqui também. A Dani falou que ama Bela Capri. A Adelaide está aqui, ó, Mirassol Centro. Convido todos para conhecer a nossa maravilhosa. Nossa gerente. Que mais aqui? Olha só, a Paty está falando aqui pra gente, a veterinária, que o Luciano, o esposo dela, que é o piscineiro seu. O cara que cuida o Luciano lá, que cuida lá em Mendonça. Olha aí, tá vendo só? E o Carlos Alberto, que é o nosso parceiro também, tá aqui, ó. Boa noite, Hamilton e Guto. Aqui é o Carlos Alberto José, sou ouvinte da Rádio Líder e moro em Mirassol. E posso dizer que a Bela Capri aqui trata-se de uma ótima pizzaria com o máximo de qualidade. Muito bem. E a Márcia Mesquita, da Farofa da Nega, mandando aqui também um abraço para todos nós. A gente falando aqui sobre essa questão das franquias. Tiveram algumas marcas também que vocês fizeram e outras que já não estão mais, né? Claro. Eu queria que você contasse, se você quiser, se você puder contar um pouquinho, o porquê que elas não estão mais, o que foi que não deu certo, porque às vezes não dá certo também, né? Olha, eu não conheço empreendedores que já não erraram, né, Hamilton? Isso faz parte do risco, todo negócio tem um risco, e conosco não foi diferente. Foi na pandemia, quando enxergamos uma oportunidade de mercado, nós montamos uma hamburgueria, que é um mercado, eu não sei se você sabe, mas pizza vende muito no Brasil, mas burger vende mais. É? Pois é. Eu ia te fazer essa pergunta, cara. Burger vende mais. Claro que os grandes players puxam esse volume, né? Mas no volume total, o burger vende mais. E aí resolvemos empreender. E ali nós aprendemos primeiro que é um mercado tão competitivo quanto pizza, mesmo vendendo mais, mas é muito competitivo. E ali nós foi bem, vendemos, tinha uma resposta boa, pensamos em franquear, mas nós tomamos uma decisão e ali nós percebemos o seguinte: vamos cuidar. E aí também é outra mensagem para quem quer empreender, para não perder o foco. Nós perdemos um pouco do foco da marca. E quando você tem essa preocupação, e aí nós tomamos decisão, não é nosso core. Nosso core é vender pizza. Nosso core é cuidar da marca Bela Capri. E voltamos com toda a força. Então foi um aprendizado. Então fica aí a dica. Pesquise muito, mas se tiver dúvida, não faça. Cuida do seu principal negócio. Muito bem. Uma coisa que eu acho impressionante, até já tinham falado aqui sobre a marca em relação ao hambúrguer, né? Que eles tinham falado em relação. E sobre isso também, se realmente o hambúrguer ele vende mais do que a pizza. Pronto. Cara, eu não... Uma participação no mercado, eu não lembro dos números aqui agora, Milton, senão eu poderia trazer. Sim. Mas a gente fez nós temos uma pesquisa. Você sabe que eu estou envolvido na BF, que eu estou na diretoria. Sim. E que também nos dá muita informação. Mas eu não me lembro dos números, mas eu sei que a participação do burger é maior mesmo.
Muito bem. Ó, a gente falar sobre Bela Capri, né, para você ser o gestor da franquia é uma coisa, mas quando engloba várias outras marcas, né, hoje quais são as marcas que existem na Covise Franchise? Na verdade, a gente aconteceu exatamente isso, que nós estávamos com burger, com uma pizza mais popular, Sim. com até cervejaria a gente investiu também, mas nesse momento nós estamos focados efetivamente na marca Bela Capri. Sim. E aí o nosso plano de expansão é chegar a 100 operações até o final do ano que vem, comercializadas, e estamos fazendo aí um trabalho muito legal para chegarmos, e vamos chegar, não tenho dúvida, vamos escalar. Ô, Guto, uma outra coisa também que eu fico pensando, a gente tem como patrocinador aqui a Baroni Transportes, que é uma baita transportadora, Perfeito. qualidade absoluta, aqui um abraço ao nosso querido Marcelo. A gente falando sobre esses produtos, por exemplo, em relação à franquia, a logística também que faz com que esses produtos cheguem, tem que ser um negócio bem feito, e a estrutura de vocês, né, seja a frota de vocês, alguma coisa nesse sentido, também tem que estar, vamos por assim, não pode ter um erro. Tem que estar em harmonia, né, harmonia. Milton? Acho que é a palavra. Olha, eu acabei, quando a gente falou do nosso CD, que chama-se Mercânsia, que é um outro negócio, né? E que a gente tem ele como meio e não como final, ou seja, o foco da Mercânsia é abastecer a ponta. A ponta é que tem que dar dinheiro, no bom sentido dos negócios, né? E a Mercânsia, ela é um depósito central, são 3 em 1. Ela tem o depósito central, ela tem uma cozinha central. Então, uma coisa é o depósito físico, exemplo, caixa de pizza. Sim. Nós recebemos e distribuímos, não há processo, não é processado. Uhum. Requeijão catupiry, nós processamos o requeijão. Então entra uma bisnaga, um bag de 10 quilos, e sai uma pequena bisnaga de 150 gramas para meia pizza, que é tudo porcionado para meia pizza. Então, há uma cozinha que processa. O bacon nós compramos em Manta, e tem uma fatiadora muito profissional, gigante inclusive, que eu tenho até medo de chegar perto dela, que é aquele corte micro do bacon, né? Então a Mercânsia hoje ela tem. E por último, a logística. Nós temos a logística própria. São 3 carretas, um caminhão bitruque, um caminhão menor, que faz esse abastecimento, algumas lojas quinzenais, outras lojas semanais. Com certeza, há as rotas, há um planejamento, mas não há custo tão bom quanto o negócio Bela Capri. Porque hoje, se a gente fosse terceirizar essa logística, o custo, existem empresas que têm muito know-how disso, mas custa muito mais, Hamilton. Então, até nisso, ter a logística própria é um facilitador para o franqueado da rede Bela Capri. Muito bem. Ó, o seu, não sei se vai falar de o Gutinho, mas não é o seu é outro Guto. Tem o Guto Filho, é outro. É o outro aqui, é o Sérgio Guto. Tá mandando aqui pra gente. Ele colocou o seguinte, ó, como diretor da ABF Regional Interior, como que você acredita ser o papel da Associação Brasileira de Franchise no apoio ao crescimento nas redes de franquia no interior de São Paulo? Ele tá falando interior. Não, eu acho, a pergunta é perfeita, encaixa com o meu papel. Sim. Qual é o papel nosso do franchise? É o associativismo. Hoje nós somos mais de 270 associados na regional do interior de São Paulo, e que a nossa área é muito grande. Sim, sim. Onde Rio Preto, pela cultura do franchise, é um berço, nós chamamos de um berço de formatação de franquias e de marcas que aqui surgem. Pra você ter uma ideia, Milton, nós temos no Brasil mais de 11 mil pontos de vendas ou prestadoras de serviço de marcas que são de Rio Preto. 11 mil. Então você vê, eu posso citar marcas de amigos, o Rogério Gabriel da Movedu, que tem a Microlins, prepara cursos. Então são mais de 1.000 negócios distribuídos. Então isso incorpora. E assim outras, vou citar o Gustavo Freitas do Mercadão dos Óculos, que é um amigo também, 700 lojas. Seu Isaías, o Chiquinho está aqui do lado, a base é aqui, o CD é em Mirassol. Então, para mais de 700 também. Então, são marcas fortes que são de Rio Preto. Então, isso é importante, que leva o franchise. Mas, voltando, qual é o papel da BF? É reunir esse associado para falar de franquia, para trazer conhecimento. Inclusive, o próximo encontro, Hamilton, que é oportunidade ímpar, será agora dia 19 de setembro. Hoje é dia 9, daqui 10 dias. Sim. Nós, normalmente, nos encontramos em alguma franqueadora. Essa vez será lá no Ciesp, que também é um parceiro da BF. Sim. E normalmente a gente
esses associados se inscrevem para esse evento, e esse evento é um evento de um dia todo para trazer conhecimento do franchise. É muito importante você, associado da BF, estar presente. Normalmente é de 100 a 150 associados que nos reunimos para esse encontro, para falar o dia todo do franchise, fora o que a BF entrega. A BF é uma formação é a base da BF. Formar, treinar, cursos, todos os dias a BF manda um e-mail com cursos para o franchise. É só entrar no portal para você entender o que a BF entrega, que é muito conteúdo. Boa, Gutinho, obrigado, viu, pela pergunta aí. Ó, excelente. Ó, a gente está falando também, a gente teve nesses últimos anos, e é claro que você que está sempre acompanhando as novidades, essa mudança no mercado de alimentação. A pandemia também foi um dos fatores que fizeram mudar a gente que não Muito. fazia, vamos por assim, entregas, não fazia delivery, começou a fazer. Um monte de lojas que infelizmente fecharam. Claro. E muitas coisas aconteceram, né? Como que foi essa adaptação que vocês tiveram? Como que a Bela Capra agiu nesse... Hamilton, a pandemia veio lá no final de março. Sim. Me lembro disso do dia 27 de março, num sábado à noite, eu e meu irmão, entrando na loja da Redentora, tinha uma mesa. Porque a loja da Redentora, às 20 horas, já estava lotada. Uhum. Naquele dia tinha uma. Ali nós tomamos decisão, baixa as portas. Não dá. E foi um período muito difícil. Mas a mensagem maior, e para nós foi importante, é a multicanalidade. Nós sempre tivemos como uma visão de não ter o canal salão como único. E sim o takeaway, que é a retirada, Sim. ou o drive, ou o delivery. Então, para nós, migramos rapidamente, fizemos todo... Eu me lembro que eu fui fazer um vídeo na casa do Stefanos, da Lexax, que é nosso parceiro de agência, para gravarmos, entrega com garantia. Eu me lembro do álcool gel. Sim. Para o cliente já entender, fizemos vídeo para jogar na internet. Pode confiar, o nosso motoqueiro vai levar o álcool, vai estar com máscara, vai estar com... Então a gente... preocupação rápida, e conseguimos rapidamente reverter as vendas. Claro que naquele momento o salão fechado, perdemos lá 20 e pouco por cento do nosso faturamento, mas conseguimos manter com o delivery, com a retirada. E aí veio os desafios maiores, a inflação a agosto daquele mesmo ano. Sim. Os insumos dispararam. Vou te dar alguns números. Me lembro perfeitamente. Mussarela, que é o queijo principal, 27% de tudo que se compra é mussarela, tá? Então você imagina o quanto representa. Bacon e farinha, entre 55% e 60% subiram naquele mês de agosto. Então foi muito complicado. Então aí realmente as empresas tiveram que se adaptar. O marketplace maior, que é para nós, para trazer venda, é importante, mas nós não somos dependentes. Eu estou falando do iFood. Sim. Não somos dependentes, temos o iFood como um parceiro, mas o principal parceiro nosso é o nosso aplicativo, que é o aplicativo próprio da Bela Capra, que 60% de tudo que nós vendemos do delivery, da retirada, está no aplicativo próprio, e que esse aplicativo próprio traz para o cliente muita vantagem, muitas ofertas, cashback, que ninguém tem, toda terça-feira 30%, então só o aplicativo da Bela Capra. Sim. E para o franqueado, o custo é muito menor de você ter um aplicativo com custo zero do que pagar para o marketplace, que convenhamos, até para os restaurantes deve ser muito difícil, principalmente, a gente sabe que para os pequenos, muitos fecharam por isso. Você sabe que às vezes a gente vê lojas assim, é o sonho da pessoa, né? Às vezes a pessoa monta uma hamburgueria, monta uma pizzaria, monta um restaurante. E aí ela começa ali, ela tem um X, né, de pessoas que ela atende. Tem 20 mesas, por exemplo. E aí, de repente, começa a lotar, aí a pessoa já muda de lugar, pega um lugar maior, tal, 40 pessoas, 40 mesas. Claro, 40 aí vai aumentando tudo certinho. Aí chega num ponto que, às vezes, a pessoa, para poder atender mais rápido, para poder fazer as coisas melhores, ou para poder ter alguma coisa nesse sentido, ela se perde ou no atendimento, ou ela se perde na qualidade do produto, ela troca uma marca. Não, essa marca, igual você falou, chegou a inflação, o queijo foi lá em cima, essa marca aqui é mais barata, vamos tentar colocar essa aqui agora. Mas não é essa marca que está na receita, não é essa marca da pizza, né? O pessoal vai sentir, o pessoal vai saber que não é. E aí começa a se perder, seja improvisa, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí não tem jeito, logo você já percebe que não vai dar certo, ou ela retoma o que tinha começado antes e se prepara melhor, alguma coisa nesse sentido.
Você é um cara que, além de você estar no meio disso, a gente percebe que você é um cara extremamente inteligente. Eu tinha deixado uns tópicos aqui para poder falar de uma coisa que é impressionante, que é a gestão e a liderança que você tem, né? Que é uma coisa que a gente admira muito. Obrigado. Mas aí a gente vai ver, vai dar uma cutucada. Você tem um monte de formação. Então isso é uma coisa também que qualifica ainda mais a você ter esses, vamos dizer, esse leque, né, de coisas que acontecem, né? Seja as suas formações acadêmicas ou até mesmo aquelas que são em áreas específicas, a gestão de empresário, a marketing que você também Claro. está no meio. Isso é uma coisa fundamental que o dono do empresário, o empreendedor, ele tem que estar por dentro disso tudo. Senão o negócio não vai para frente. Ele tem a equipe que faz o marketing dele, ele tem a equipe que faz isso, ele tem a equipe tal, mas se ele não entender desse negócio todo também, é meio complicado. Né? Porque para você liderar, você tem que ter... Obrigatoriamente, você não precisa ter conhecimento de tudo, mas você Sim. tem que ter uma boa noção. Mas, Hamilton, eu acho que agrega valor. Agrega, realmente, a formação, ela é... E aí eu devo às lojas americanas, quando eu entrei, e a primeira coisa que falaram, você precisa ter o curso superior. Quer crescer? Se especialize. Então, isso me provocou muito, mas eu entendo que buscar o conhecimento agrega sempre para o teu negócio. Mas tão importante quanto a formação de cursos ou de terceiro grau, de graduação e tudo mais, é a escola profissional. Os bons líderes que você se espelha. E eu tive excelentes líderes nas empresas e também líderes ruins. Isso é importante para você comparar. E nas lojas americanas, eu acho que se você se lembra que a grande escola profissional foi as lojas americanas. Sim. E é uma escola. Para mim foi uma escola. Eu acho que as empresas agregam um bom líder. E isso serve para o meu time, para o nosso time. Cara, as pessoas querem ver você fazendo a diferença para ela. Então é isso para elas. Então precisam fazer o máximo para o seu time. E é isso que nós precisamos o tempo todo, liderar time, provocar, estimular. E hoje eu posso dizer para você que nós temos dentro da rede Belacapre, e eu aproveito a oportunidade para agradecer ao time que temos. Claro que quando eu falo por mim e por meu irmão, mas hoje nós temos um diretor executivo que é o Rafael Laurindo, que toca as operações, mas junto também tem um time maravilhoso de pessoas, de líderes, e que a gente está investindo cada vez mais. Inclusive investindo muito com o time de RH. Uma empresa precisa desse time que faz as pessoas fazerem a diferença. Estamos passando por muitas transformações, Sim, sim. inclusive dentro da nossa empresa. E é isso que a gente está buscando, cada vez mais, o melhor para o nosso colaborador. É isso que a gente enxerga. Show. Ó, tem aqui algumas perguntas esporádicas aqui que surgiram. A Jaqueline tá aqui, ó. Como que surgiu o sabor Dom Cacau? Porque, segundo ela, é o preferido dela. Ainda bem que eu lembro dessa história, porque, na verdade, eu lembro que o meu irmão... Essa pizza... Não sei se você lembra na Luna de Nápoles. Sim, sim. Lembra? Sim. A Luna de Nápoles, ela é da família... O Oswaldinho foi o fundador aqui em Rio Preto, na Terra, e eles são de Catanduva, que também tinha uma aluna. Eu não sei se ele é de Catanduva, eu sei que tinha uma aluna em Catanduva. Sim. Eu acho até que o Oswaldinho é de lá, mas não sei. Estou chutando aqui. Mas eu sei que tinha aluna em Catanduva e tinha um cacau que propôs essa receita para a aluna, lá em Catanduva. E o meu irmão trouxe isso para Belacapre e hoje só tem na Belacapre a Dom Cacau. Nossa. E segundo ela, é uma delícia. É a pizza que ela mais gosta, né? E se eu tiver errado, depois você me xinga. Depois manda aqui pra gente. A Ricela quer saber o seguinte: a franquia da Belacapre hoje cobra royalties e quanto é o tempo médio de retorno? Excelente pergunta, obrigado para falar um pouquinho da expansão. Não sei se vai ter tempo, depois você me pergunta para onde a gente vai trabalhar com a expansão. Fica tranquilo. Né? Mas hoje nós temos uma loja de entrada por R$299 mil. E sim, cobramos royalties. Uma franqueadora, ela tem normalmente a cobrança de royalties como uma forma de sustentar o negócio. Sim. Tem franqueadoras que não é o nosso caso, mas vamos imaginar uma indústria que produz todos os insumos e que vende para aquela franquia. Então ela vai ganhar com a venda dos insumos. Não é o nosso caso. Como eu disse, a mercância é meio. Nós vivemos da receita de royalties. No caso da Belacapre é 4,5%. Essa é a receita. E não taxa de franquia. Ah, tá. Taxa de franquia é quando você vende a loja e vende um know-how para aquele franqueado e vai entregar esse know-how. Isso custa. Sim. Então é cobrado um valor. No caso dessa loja de 299 mil, é R$40 mil. Esse dinheiro não pode. E eu já te digo, esses 40 mil hoje
já está, quando nós vendemos a franquia, esse dinheiro já vai ser usado. Porque tem a comissão de quem vende, tem as visitas técnicas. Então, nós não contamos com esse dinheiro dentro da franqueadora. Então, o nosso negócio não é vender franquia. Nosso negócio é fazer a marca crescer através de lojas novas que vão surgir e termos a receita do royalty. O payback que ela perguntou? Sim. 24 meses dessa loja de entrada. Ótimo. Se você for... Cara, para o alimento, É. é excelente. Loja restaurante, vou dar um exemplo para quem conhece, a loja maior, loja Tradizione, né? Uhum. Essa loja já tem um payback acima de 36 meses. É diferente, faturamento Sim, maior, sim. investimento maior. Mas a loja de entrada da rede Bela Capri, essa lojinha é aquela ágil, por exemplo, aqui em Rio Preto, uma loja do posto Hipocampus da Murchi. Sim, Uma loja pequenininha, aquela loja ali é uma loja de 299. que é a que eu mais vou. A da Murchi? É. Então acertei falar da Murchi. Porque eu já saio da rádio, pego ali a Murchi, pego já a pizza e volto e vou lá pra... Aquela lojinha, Avenida ela é de Mão. perfeita. Nós tocamos aquela operação com 5 colaboradores. Ali é da hora. Bem enxuto, bem funcional, sistema rápido para atender o cliente. Ó, o Rafael tá aqui, né? O que é necessário para ser um franqueado Bela Capri? Bom, primeiro a avaliação do seu perfil. Sim. Né? Você também precisa nos conhecermos, e assim quando o candidato nos visita, mas também precisamos conhecer o candidato. Sim, sim. Então, de uma forma bem rápida, preenche o seu cadastro, entra na nossa fanpage, na sua landpage, nosso site, faz o cadastro, você recebe as informações e você vai receber uma série de conteúdos para entender do franchise. A partir daí, nós marcamos uma entrevista para nos conhecermos, essa troca de conhecimento, e normalmente é lá na nossa franqueadora ou na abastecedora, que é o mesmo ambiente. E a partir dali, esse casamento, esse namoro começa, esse flerte, até realmente virar um casamento. E aí, às vezes, um candidato... nós estamos agora recebendo um candidato de São Paulo. Chegamos em São Paulo, hein, Hamilton? Olha aí. Chegamos agora no Brooklyn. Tem um outro candidato chegando. Então, assim, conheceu a marca há 2 semanas, pode assinar. Mas, normalmente, pode durar 2 meses, 1 mês. Esse flerte, esse namoro, até efetivamente a assinatura do contrato. São Paulo é a cidade que mais consome pizza no Brasil? Disparado, próximo de 1 milhão um dia. Né? É E fantástico. lá fala que é mais domingo, né? Que de domingo é o dia que o pessoal... à noite, né? Não, vende pizza todos os dias, Sim. mas a ordem é, por ordem de venda, sábado, sexta e domingo. O domingo é mais família, Sim. mas de sexta vende muito bem, de sábado vende muita pizza. Tem um colega meu que ele fala assim, cara, não adianta, dia de domingo é pizza, o prato nosso, porque a gente desce pra poder ir pra praia, aí já sobe, não vou fazer comida não, vamos passar na pizzaria. Para nós também, a minha família, eu, minha mulher, meus filhos comemos de domingo também. Ó, vamos falar aqui rapidinho dos nossos patrocinadores, galera que tá junto com a gente. Não esqueça de se inscrever no canal, a gente já vai pra parte agora das franquias aqui, pra você ser um franqueado, bater um papo bem bacana. Falar aqui do Mercadão Agropet. O Mercadão Agropet, você sabe que são 8 lojas, né? São 6 lojas em Rio Preto, tem uma loja em Ibirá e tem loja também em Badiba City. É a maior rede, né? Pet 100% Rio Pretense, e o Mercadão agora tá indo para sua 9ª loja. Para você que quer saber mais novidades, vai lá no @Mercadão Agropets para você conhecer um pouco mais, tá? Lembrando que você pode deixar o seu cãozinho, o seu gatinho, tem ração. Você que tem um pequeno pet, quer ser revendedor, o Mercadão tem para você também. A Baroni Transporte, já tinha falado aqui, a maior transportadora, aquela que vai ter a logística da sua empresa que você precisa, com o seguro, que é muito importante, a agilidade e a credibilidade de muitos anos. Baroni Transporte junto com a gente por aqui. A Prime LED, agora você vai estar andando pelas ruas da cidade, de repente você vai se assustar com uma foto minha, um vídeo meu, mas é que a Prime LED está junto com a gente por aqui, uma parceria bem bacana, e para você impulsionar também a sua empresa, tá? São mais de 40 LEDs espalhados por toda São José do Rio Preto, e você vai encontrar com certeza ali uma oportunidade de aparecer para o seu cliente. Prime LED, só você entrar em contato com a rapaziada, @Prime LED. Falar aqui da St. James Barber Shop, que é a nossa parceira também, tá a fim de fazer a sua barba, tá a fim de você, vamos dizer o seguinte, né, vou cortar meu cabelo? Não, uma experiência diferente para você fazer o corte do seu cabelo, para você conhecer pessoas, fazer network e tudo mais. St. James Barber Shop, você encontra a unidade Vivendas e tem também a unidade Dama, tá? Lá no Vivendas, inclusive, você pode fazer, tem um bar especial para você lá, o pessoal do Santo Lúpulo, e tem também as duas unidades
unidades fazendo aí grandes eventos, tem o dia do noivo e tudo mais, tá? St. James Barbershop. Falar do Rei do Pão de Queijo, que agora abriu a sua 4ª unidade também aqui no Dama, tem então ali na Badi, você vai encontrar no Plaza Capital, você vai encontrar o Rei do Pão de Queijo também na General e agora a 4ª unidade Dama. É rápido, é prático, é o Rei do Pão de Queijo com a gente. E também agradecer, é claro, pra gente fechar essa parte dos patrocinadores, daqui a pouco a gente volta com os últimos, né? Falar aqui da Atacama Imports, tá a fim de comprar o seu produto, tá chegando o iPhone 16, sendo lançado agora, lá na Atacama você encontra também com aquele preço especial para você, perfumes, tudo que você precisa, Atacama Imports em Badibacite, junto com a gente também por aqui no ar. Ô Guto, ó, a gente falou sobre a origem da marca que nasceu em 98, né? E de lá para cá muita coisa aconteceu aí. Até tem um vídeo que depois a gente vai mostrar, que é a questão da inovação, da tradição, que a gente está falando um pouco sobre isso também, né? E a gente e você acabou de dizer agora já estamos em São Paulo, que é a cidade que mais consome pizza. Perfeito. A gente pega essas influências, né, italianas, as coisas que os clientes falam, as pizzas que hoje, quando vocês começaram, os sabores que vocês criam. Hoje, quando você veste realmente, literalmente, o uniforme da Bella Capri, né? Muito orgulho. Cara, o que isso representa para você, assim, quando o passo a passo que vocês deram, né? Você, o seu irmão, no caso, Claro. que você vê essa expansão que está acontecendo, quando sai uma franquia, acabamos de vender uma franquia agora e tal, isso aí deve ser um negócio impressionante, né? Quando eu começo a falar assim, falar da história da Bella Capri, falar da nossa vida, né, cara? Porque eu com meu irmão e as irmãs, claro, são 20 anos juntos. Eu tenho 53, é quase a metade da nossa vida juntos em negócios, né? Então é uma satisfação muito grande e que a gente vive todos os dias e intensamente. Então é muito prazeroso. Antes que eu me esqueça, Milton, já que você falou novamente, eu falei que são 2 irmãos com 2 irmãs, mas que Sim. os filhos já estão nas operações. Sim. O meu sobrinho, o Rafael Covisi, que é um dos que toca a operação do abastecimento e hoje já está com cargo de gestão macro da empresa. A Renata é nossa chefe, ela é formada em Águas de São Pedro, então todos os produtos são desenvolvidos pela Renata junto com o meu irmão, que é a Renata Covisi. E meu filho, o Guto, meu primogênito também, ele é o chefe confeiteiro de onde é produzido todos os doces e tal. Aí. Então a família está muito envolvida e por trás disso tem uma empresa, tem uma governança que administra muito bem isso. Nós temos hoje uma consultoria para justamente gerir essa família para fazer com que essa empresa muito familiar tenha muito profissionalismo. É assim que a gente enxerga isso, não poder deixar de te falar sobre isso também. Agradecer a Esther, né? A Esther fez o contato contigo, Sim, né? sim, A sim. Esther, nossa assessora de imprensa, a Esther está conosco, Hamilton, há 17 anos. Olha aí. Então, uma assessora de imprensa é importante. Sim. Mesmo quando a gente já estava começando, a gente entendia que uma assessora de imprensa é importante para gerar mídia espontânea, para divulgar a tua marca nos veículos por aí. E ela é extremamente, ela é assim, detalhista, atenciosa. A gente tinha feito uma troca de datas e eu tava tentando falar com ela, cara, e eu dei uma rata, porque eu não sei o porquê que eu tava conversando com uma outra Esther, que é com H. E essa mulher não me respondia. Eu falei, uai, o que aconteceu? Abandonou? A Esther não conversa mais comigo, né? Esther, a gente precisa remarcar, deu um probleminha aqui, tal, pelo amor de Deus, me responde, nada. Aí um dia, do nada, ela falou assim, com quem você quer falar? Eu falei, bicho, alguma coisa tá errada nisso aqui. Aí que eu procurei nas conversas e não achava, eu tinha passado dela. Eu falei, cara, eu acho que eu marquei na minha agenda, que eu faço essa aí, porque eu marco no celular e já tá E na no agenda. papel também. Eu marco, cara, eu sou assim. Aí eu fui lá e falei, tá aqui, ó. Aí eu mandei, falei, Esther, por favor, me perdoa. Fala pro Guto não me arrancar a cabeça, não. Mas a gente precisa trocar. Ela trocou e, cara, atenciosa, nos mínimos detalhes. Ó, faz isso, me manda isso. Preciso desse documento, ela já mandava na hora, preciso disso aqui. Pô, isso é bacana, né? Obrigado, Esther. E você sabe que quando a gente traz pessoas aqui, empresários, empreendedores, a gente vê um momento delicado que a gente está passando agora, que é a questão de colaboradores, né? Que é um detalhe muito importante. É a maneira como está acontecendo, eu não sei, todo lugar. Seja uma hamburgueria, seja algum lugar, a Bella Capri, acho que não sei se está passando por isso também, mas... Estamos. O que está acontecendo? O que você acha que... Olha, Hamilton, nós estamos na geração mais jovem, é a geração... Eu sempre confundo, é YZ, né? Z. É Z. Geração Z.
essa geração vem com costumes, com hábitos diferentes, né? E assim as gerações todas vão se transformando, vão passando por processos distintos e diferentes. Então são mudanças. O foco... Eu sou da geração, acho que somos próximos de idade, o Hamilton é mais novo, eu também mais novo, onde o trabalho é foco. Eu até fazer um gráfico de pizza dizendo, minha vida é o seguinte, 80% é trabalho, os outros 15% é família e 5% é lazer pessoal. É assim que eu entendo e que fui formado, fui educado, onde Sim. o trabalho é a base de tudo. Então, há mudanças de comportamento. Então, isso vem acontecendo. E a pandemia veio acentuar isso, né? E para o restaurante, e eu vou falar da Bella Capri, é um trabalho noturno e fim de semana. Sim. Então, todo mundo está tendo esse reflexo. Nós, da Bella Capri, hoje estamos implantando um plano de benefícios para o colaborador. Então, você, colaborador, que quer trabalhar numa empresa que vai te dar plano de carreira e que vai te dar uma estrutura, venha trabalhar com a gente. Eu não tenho dúvida que se você realmente tem a vontade de trabalhar, pode ter certeza que você vai ascender muito rápido. Porque nós precisamos. Sim. Preciso das pedras brutas para dar aquela lapidada e fazer voar. É assim que a gente entende. Então, hoje a gente está com um plano de carreira muito interessante e com muitos benefícios, desde plano de saúde e tudo mais, que nós entendemos ser fundamental para reter e para trazer novos talentos. Ó, eu acho que você já respondeu essa aqui, mas não custa nada a gente mandar um recado aqui pro nosso querido Renato. Ele tá aqui. Ô Guto, quais foram os principais desafios da transformação do negócio em uma rede franqueada, né? Tá. E o que se tornou esse modelo tão bem sucedido? Olha, a principal mudança é a busca da excelência contínua. Sim. Se você não for... e a multiplicação, se você não tiver um negócio que ele é multiplicável, eu falo isso para o nosso time, que se testa aqui e serve para qualquer outra loja da rede, não venha para o franchise. Então, para nós, foi o maior desafio, foi isso, a adaptação. Mas quando você tem uma boa formatação, uma empresa que nos deu o suporte, no caso foi a RZD, e que nos preparou, e aí, claro, o nosso trabalho também de fazer o melhor e de buscar o melhor para o nosso franqueado. Mas tivemos muitos desafios. Outra coisa, cuide da sua marca. Se você for franquear, não deixe de depositar a sua marca para registrar a sua marca. Nós já estávamos falando sobre isso aqui. Já. Isso é muito sério. Pelo amor de Deus. Por favor. Não é? Ó, o canal da Eloá mandou aqui. Qual a principal vantagem de ser um franqueado Bella Capri e por que não abrir uma pizzaria solo, né? Bom, você tem uma marca com experiência de mais de 26 anos, você tem todo um processo de desenvolvimento, o Hamilton trouxe bem. Hoje nós temos a cada 6 meses, Hamilton, a gente traz coisa nova no mercado. Sim, sim. E traz mesmo. Eu sei porque eu gravo na rádio propaganda, então eu sei das novidades. Precisamos inovar continuamente. Então tem um departamento, tem uma estrutura, tem um abastecimento próprio, com custo que é menor de qualquer local comprado, garantia de origem, um produto com muita qualidade, uma pizza com pesos desenvolvidos e estudados. Então hoje uma pizza da Bella Capri, uma portuguesa especial, Hamilton. Qual a tua preferida? Cara, a minha preferida é a Dui Formaggi. Dui Formaggi. Mas tem uma outra também que é quase igual ela, que tem quatro Formaggi. que é quase Formaggi, essa é Não, boa. a portuguesa especial hoje, 1.650 gramas. Então são pizzas estruturadas, desenvolvidas, equilibradas. Uma marca que tem um trabalho de marketing muito forte para atingir o nosso cliente. Então, uma estrutura para te apoiar na inauguração. Né? Nós temos hoje o departamento de implantação de loja, que é o Marcos Manfrim, um abraço, Manfrim, que está participando, acabou de sair de uma cirurgia e já está muito bem, e que vai te dar o suporte para inaugurar, para buscar o melhor fornecedor, para comprar os equipamentos. Um processo já muito testado, mais de 25 anos. Então nós entendemos que todo esse portfólio e uma marca forte, com um foco para o cliente, um aplicativo próprio que tem 60% das vendas e uma preocupação todos os dias de encantar. A nossa central de atendimento, Hamilton, que representa 12%, 13% de toda a venda por telefone. Sim. O telefone é só 12%, 13%. Olha aí. O que foi há 10 anos atrás. É. Hoje é o aplicativo. Nós usamos uma frase que vem do Cristiano, um abraço, Cristiano, atender com sorriso na voz. Sim. Que é esse o encantar.
que nós da Bela Capri praticamos todos os dias. Então, essa é a nossa preocupação. E tem muitos mais adjetivos aí. Venha nos conhecer. Você sabe que a gente gravou uma vez uma propaganda para uma outra marca aí, Certo. que o cara atendia o telefone e falava, caldo de carne. Eu falei assim, o quê? Caldo de carne. Eu falei, é do açougue? Falou assim, fala pra lá seu pedido. Aí falou assim, não, mas eu queria, vocês entregam nessa rua aqui? Não, mas quem mora longe não tem direito de comer carne, né? Porque tem isso, né? A pessoa não se preocupa com o cliente em si. Não. E pelo aplicativo também, eu acho tão fácil, cara, o aplicativo da Bela Capri, porque tem uns aplicativos que é difícil de se Sim. mexer também. Nossa Senhora. A Tem que fazer um jornada de curso. compra, ela tem que ser facilitada. Ela tem que ser uma Senão o cara jornada... desiste ali. Desiste muito. E tão importante quanto o aplicativo é o nosso departamento de relacionamento. Sim. Nós temos a central de relacionamento. Hamilton, 25% de tudo que a gente entrega num mês, nós conversamos com o nosso cliente. A gente recebe mesmo. Um O SMS quarto, tá lá. eu não conheço uma empresa que consegue ter uma amostra de um quarto. E temos um índice de aprovação de mais de 92%. Isso é o trabalho de verificar se aquela pizza que ele consumiu e o serviço prestado foi adequado. Essa é a nossa preocupação. Mais um motivo para você poder você não abrir a solo e comprar uma franquia da Bela Capri. Você já tinha falado um pouquinho mais sobre o abastecimento das lojas, a gente já tinha falado sobre isso, faturamento e tal. Os suportes dos franqueados, acabamos de falar um pouco também, já tinha uma pergunta aqui. Consultores que conversam todos os dias com os nossos franqueados, Hamilton. Todos os dias. Visitam a cada 90 dias. Auditam e dão um suporte de consultoria. Show. E cobramos. Uma franqueadora, ela tem que ser exigente. E eu digo sempre, escute o franqueado, porque a ideia é boa, ela pode ser multiplicada. E franqueado, faz o arroz com o feijão, segue a regra. Não inventa a roda não, porque... Não, ele pode até inventar, mas traz a ideia. Quem sabe a gente pode praticar, mas não ele. Ele pode ter a ideia. E aí que precisamos de insights. Mas, por favor, vamos avaliar e vamos multiplicar. E você, franqueado, segue a linha que nós vamos ter sucesso. Porque às vezes o cara fala assim, eu vou comprar uma franquia, mas isso aqui não deu certo, eu vou fazer do meu jeito. Aí não vai dar certo mesmo, você fala, eu investi um dinheiro, comprei uma franquia e levei... Não, mas também você fez isso aqui? Não. Você fez isso aqui? Não. Você fez isso aqui? Não. Os caras tinham suporte para tudo, você não aproveitou, né? Isso. E às vezes uma pergunta, qualquer dúvida que você tiver, faça uma pergunta. Não tem que ter, porque às vezes a pessoa fica receosa, né? Aí será que eu perguntar isso aqui? Eu tô com um pouco de vergonha. Cara, você comprou, Não, por você favor, tem que perguntar. Por favor. A gente, agora tem uma coisa também que a gente percebe, e assim, já é um costume, a gente fica um pouco chateado quando a gente vai nos lugares, que é o desperdício também, né? Às vezes a pessoa pede uma pizza e tal, e não come um pedaço, pega um pedaço inteiro, ou pega, ela vem, eu quero uma pizza com cebola, e depois chega lá e joga toda a cebola para um lado, ou seja, já é o desperdício da pessoa que teve que colocar a cebola para fazer a pizza, e a outra que vai fazer nesse sentido. Tem também aqui, a Eloá tá perguntando qual a taxa de desperdício, que geralmente o negócio de alimentação tem uma taxa alta, né? Algumas têm uma taxa Excelente alta. Pergunta. Para poder falar um pouquinho como que é o da Bela Capri. Excelente pergunta. O desperdício nós chamamos internamente de quebra, que é aquilo que desperdiça efetivamente. Vou dar um exemplo prático. O tomate não foi bem, um tomate, ele estragou. Então você tem que jogar fora. 0,25% sobre tudo que se vende. Nós controlamos tudo por venda. Então ele é lançado. E depois esse valor, esse é o percentual. Então 0,25% é muito baixo. E entendemos que até 0,30 é aceitável dentro do nosso negócio. Muito bem. Mandar um abraço pro César Lopes também, que Obrigado faz pela parte pergunta. aqui. Valeu, César. Um abraço aqui, que ele faz parte do franchise também da Bela Capri. A central de atendimento também vende para o franqueado ou não? Vende para toda a rede. Sim. O cliente, nós temos 40 operações que são atendidas pela central de atendimento. Todas as lojas da rede, lá em Jundiaí. Nesse exato momento, o cliente ligando vai cair aqui na central em Rio Preto. No aplicativo, lá em Jundiaí, estou dando exemplo, ou Uberlândia, Sim. cai na central de atendimento. Tudo passa pela central e monitorado. Ô Guto, agora tem uma coisa sensacional que a Bela Capri fez, já tem mais de 10 anos, que vocês foram os pioneiros em drive-thru de pizza. Verdade. Né? E, cara, é muito legal, porque você já vê em lanche, você já vê em outras coisas que acontecem, mas você fala, cara, mas será que vale a pena? E você chega lá, é o tempo mesmo que fica pronta a pizza. Então você pode pedir por telefone, ou você compra pelo aplicativo, você tá indo, você sai da sua, nossa, eu trabalho hoje, não vou chegar em casa fazer, pede lá, chega no caminho, já pega a pizza. Quando surgiu o Drive, foi uma história muito engraçada não, muito feliz, né? Quando foi ao acaso, quando a gente abriu a loja, a Bela Capri da região norte de Rio Preto,
tinha uma área para o carro entrar. A gente entrava e o carro falava, eu não quero descer, eu quero a pizza aqui. Eu falei, peraí, vamos agilizar esse negócio. Sim. E aí eu deixei meu irmão louco. Eu falei, pus 7 minutos, entrega. Meu irmão é o cara da produção, né? E deu muito certo. Mas hoje a gente entende que o Drive, pro nosso crescimento, as lojas Drives, elas precisam de uma área maior. Então, com o aplicativo, Hamilton, o takeaway, que é estacionar o carro na frente e retirar, hoje é mais viável para o investimento. Então, as lojas Drive, elas foram importantes, mas hoje a gente está investindo em lojas menores que não têm o Drive em sua maioria. Sim. E você sabe que uma coisa que eu falo que assim, hoje em dia a gente está tudo naquele 2x, né? Você quer rapidez, agilidade, essa geração que a gente estava falando, geração Z, aquela correria danada, mas às vezes realmente falta o tempo de você ter. Claro que nada tira um prazer de você ir, por exemplo, numa loja, você vai no restaurante da Redentora, é uma outra coisa. Você é a tá experiência gastronômica. Ali é um outro negócio, ali é uma outra coisa, né? Que eu acho que é um dos lugares mais sensacionais aqui de Rio Preto. Obrigado. Né? Mas a gente precisa... É bem claro isso, a tua observação, da experiência gastronômica e da conveniência. Conveniência é take away. Você retira para consumir na sua casa. Ou delivery, é uma conveniência. Mas a experiência, ela tem muito valor. É óbvio que a gente também tem experiência nas lojas pequenas, onde a gente tem o mesmo encantamento, né? O cliente chega... Temos que encantar da mesma forma. Mas estar numa loja da Redentora, ela... Mas você vê que interessante. Sabe que ano nasceu a Redentora, Milton? 2009. Sim. Nós estamos falando de 15 anos. Inclusive, a gente tem um projeto para dar uma reestilizada pesada nela aí no ano de 25. Um projeto de um investimento muito grande e nós vamos fazer. Mas você vê, né? Até uma gravação de um DVD foi feito lá, né, cara? Então, uma coisa, um absurdo. Ela tem muitos casamentos. Hoje a gente, na Redentora, durante o almoço, sim, a gente faz muitos eventos fechados para almoço, né? Da noite não, a gente também faz eventos, claro, mas não fechamos exclusivo. Para almoço, sim, a gente fecha exclusivo. Nossa, e tem uma torta lá de sobremesa que é feita pelo meu filho, como eu te falei. Nossa, meu Deus. Que lembrança boa. Obrigado, Milton. Que situação. Eu tinha que ter trazido, eu trouxe só a pizza salgada para você. Mas tá bom, a gente já vai dividir essa pizza aqui. Mas, cara, é impressionante, porque você já vai comer na pizza e você fala, não, daqui a pouquinho vem vir nela aí. Daqui a pouquinho a torta vem. Que é realmente é sensacional. Obrigado. A gente falando sobre a expansão também em relação aos outros estados, né? Verdade. Já são 28 cidades que você está. O que você vê aqui, a Bela Capri? Qual você fala assim, poxa, poderia ter um franqueado em tal lugar, ou talvez montar em tal lugar que caberia uma Bela Capri hoje? Nós mapeamos o interior de São Paulo, 51 cidades sem a capital. Sim. Que nós entendemos que comporta a Bela Capri. Isso que nós mapeamos. Fora isso, a expansão que começa a chegar em outros estados e capitais. Nós acertamos esse ano. Vamos inaugurar Goiânia, Campo Grande em novembro, 2 capitais, que para nós vai ser um grande desafio, mas uma expectativa muito interessante. Estamos inaugurando agora Araçatuba, Bebedouro vai ficar um pouco pro ano que vem, mas já acertamos, cidades próximas. Londrina, Brooklyn, que é a capital, vamos já inaugurar esse ano. Então nós estamos aí esse ano com 13 lojas vendidas com uma meta de 12, então já atingimos uma meta. Então eu já fiz a nova meta para 20 lojas esse ano. E assim vamos para mais 40 no ano que vem, para chegarmos em 100 lojas no mercado, que o nosso CD, que é a Mercânsia, foi construído em 19 para 100 lojas. Então, nós enxergamos esse mercado e desenhamos o projeto. Mas, óbvio, Hamilton, tem muitas cidades com potencial. Então, você que está nos assistindo, nos escutando, entra no cadastro. Vamos encontrar a cidade que vai combinar contigo. E, Hamilton, a oportunidade. Grande parte dos nossos franqueados dessas 28 cidades saíram de Rio Preto e de Mirassol. Olha aí. Então, eu tenho certeza que hoje a gente está também ajudando a trazer novos franqueados com o teu programa. Seria incrível aqui, se você estiver assistindo, depois deixa seu recadinho aqui, fala que você quer ser um franqueado também, que aí a gente vai saber de onde saiu, né, o franqueado. A Romana tá aqui, gente, passando apenas para dizer que o melhor sabor da Bela Capri é a pizza Bela Capri. E a parmegiana é incomparável. Tá mandando aqui. A Bela Capri é o filé mignon, né? Sim. E que para muitos no interior de São Paulo é bom, para a capital
Ah, mas pizza com carne? Ah, pô, isso é interior, a gente faz a diferença. Nós criamos eu essa sou pizza, o meu viciado, irmão, quando criou essa pizza, já nasceu com a marca Bela Capra, ela vai filé mignon, ela vai catupiry, Sim. ela vai o alhozinho sabucado, vai o tomate seco. Uma pizza muito rica. Eu já falo pra você que muitas vezes eu assisti meu Coringão perder comendo uma pizza Bela Capra. Foi o que salvou a noite, foi aquilo lá, viu, Guto? Porque não tinha muito o que fazer, não. A fase não tá boa, meu. Ó, o César tá mandando aqui pra gente que tá indo pro litoral também, Caraguatatuba. Ah, bem lembrado, César. Obrigado, César, deve ser um dos nossos consultores. Sim. O César, estamos em Caraguá, também vamos desbravar o litoral. Também com um projeto muito forte que a gente tem ali. Não sei se você vai ter um número exato, mas mais ou menos para você poder falar. O pessoal tá perguntando aqui qual o número de pizzas vendidas mês pela Bela Capri. Acima de 70 mil pizzas. Eu ia chutar mais de 50, então deu certo. Deu sim. Porque eu imaginaria que era isso mesmo. E tem uma época do ano que se consome mais pizza, Augusto? Dezembro, Hamilton. Dezembro. Férias escolares. Então, por ordem, é dezembro, janeiro e julho. Entre janeiro e julho, briga bem. Sim. Férias escolares. E a partir daí, temperatura menor, barra chuva. Choveu 20% a mais do orçamento. O pior momento é o calor. Ó, o Vladimir tá mandando aqui, cara, baita entrevista, uma aula aí com o Guto. Se possível, peça para ele dar algum conselho, né, para empreendedores, para aqueles que estão começando no mundo das franquias, no caso do franchise e também do empreendedorismo, né? Que conselhos que você poderia dar, então, para que as pessoas que estão dando aquele primeiro passo, né, para ter um negócio mais sustentável aí e também, vamos dizer assim, em crescimento, né? Eu fico feliz. Para o franchise, eu não tenho dúvida que é seguinte, para mim são 3 coisas básicas. Comparação. Então, se você tem um norte, então vamos imaginar que você queira investir na Bela Capri, que é para o ramo de pizzarias. Visite outras. Vá comparar outras empresas do segmento de franchise e de pizza. É importante você ter parâmetro. 1, compare, pesquise. 2, visite a franqueadora. Visite a franqueadora. Vá conhecer a infraestrutura e tão importante quanto a infra são as pessoas. Conheça as pessoas. E por último, e para mim o mais importante, converse com os franqueados daquela rede. São eles que representam a marca, são eles que estão ali na ponta, cuidando do nosso cliente. Hamilton, uma oportunidade aqui, agradecer aos nossos colaboradores. Sim. Todo o time da rede, próximo de 500 colaboradores. Olha aí. Hamilton. Obrigado, rapaziada. Obrigado por cuidar do nosso cliente. Você, pizzaiolo, que faz a nossa pizza com muito carinho. Você, operador que está ali no front, no contato com o cliente. E os gerentes, claro, os gestores, os encarregados que estão ali tocando as operações. Parabéns e muito obrigado de coração. Boa. Ó, dá uma passadinha pelos últimos patrocinadores aqui, nossos parceiros que estão junto com a gente, pra gente ir pra reta final aqui. Falar da Ana Campos Consórcio e Consultoria, é a especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio, tá? Juntamente com o pessoal do consórcio União. Então, para você que tem o seu sonho de ter o seu carro, de montar o seu negócio, quem sabe comprar uma franquia, para você que tá afim de comprar o seu caminhão, o sonho da sua casa, cara, com certeza o consórcio e a Ana Campos, ela faz um trabalho sensacional que até o 4º mês, tá? É isso mesmo, até o 4º mês você é contemplado, sem dar lance e em contrato, tá? Então, para evitar qualquer tipo de golpe, então isso aí é sensacional e vale muito a pena, tá bom? Agradecer a Azevedo Contabilidade também, que toma conta de toda a contabilidade aqui do Noar, da Áudio Treves, então obrigado ao pessoal da Azevedo, o Rogério Simão, nosso arte finalista, que tá junto com a gente por aqui, a Líder FM, nossa parceira sempre das 17 às 21 horas, a gente tá esgoelando por lá e levando até você muita música, muito entretenimento, e o Maridon Burger House também, que é o nosso parceiro, lá é uma carne Angus feito na parrilha, tá? Eu ia falar churrasqueira, o Neto ia me matar aqui. Então, ó, não esqueça, tá bom? Maridon agora, dia 29, completando mais um aniversário, vai ter uma grande festa, novos pratos, tem também aquela costelinha, tem muita coisa bacana, não esqueça, Maridon Burger House, @Maridon Burger no Instagram, o jeito diferente de você saborear o seu hambúrguer. E eu deixei por último, mas não menos importante, a Bela Capri, que é a nossa parceira, para que a gente possa estar falando um pouco mais sobre ela aqui durante todo esse nosso episódio. Então, para você que quer uma pizza diferenciada, seja para poder ir até o lugar e ter uma experiência gastronômica diferente, você vai até o restaurante da Redentora, que é incrível, inclusive para o seu almoço, final de ano agora, gente,
Vocês têm ideia que no final de semana agora nós já vamos chegar no meio de setembro? Pois é. Que coisa, hein, cara? Esse ano... Meados de setembro já, né? Misericórdia. Impressionante. E aí você pode também entrar em contato com o pessoal da Belacap para quê? Você quer fazer a sua confraternização, a sua festa de final de ano, Milton. um lugar incrível que com certeza o pessoal vai adorar estar participando junto, tá bom? Belacap, você sabe, você não erra. Ô Guto, vamos falar de tecnologia e inovação, porque eu sei que você é um cara que você respira isso aí também, né? A gente vê que as empresas, principalmente, a gente está falando aqui sobre um aplicativo, que é uma coisa que hoje muita gente tem, mas o que de vocês funciona muito bem, né? O que você poderia falar para a gente? Quais são as inovações, as inovações tecnológicas também, assim, que tem implementado tanto pela marca em si, como para os franqueados? Hamilton, a preocupação com isso é tão importante quanto o produto, né? Porque se você não tiver as ferramentas para que o produto chegue para o cliente da melhor forma, a mais rápida e com confiabilidade, não tem como. Então, a gente precisa investir e cuidar de tecnologia. Eu costumo dizer sempre que nós investimos em tecnologia e gente. E que se for bem investido e bem feito, o processo vai sair da melhor forma. E assim é a nossa preocupação. Então, toda semana, para você ter uma ideia, toda segunda-feira, inclusive foi hoje, nós temos uma reunião com os líderes do time da Belacap, da franqueadora e da abastecedora. E o responsável pela TI tem que estar. Sim. Porque comercialmente vai surgir insights. Ele tem que absorver para falar, opa, daqui a pouco eles vão reunir comigo para falar sobre a evolução que eles querem no aplicativo. Isso é todo dia. Então nós temos que estar sempre muito atualizados. E eu lhe confesso, Hamilton, isso independe do tamanho da sua empresa. Sim. Nós estamos com inteligência artificial hoje no relacionamento. Nós estamos com uma série de investimentos voltados para a tecnologia. Tivemos um curso agora, todo o time de líderes, só para falar do chat GPT. Só para falar disso. Então, nós temos a preocupação de estarmos atualizados continuamente. É fundamental. Muito bem. Esse é o exemplo. Não sei se ficou faltando alguma coisa para a gente falar, né? Os planos de expansão, que eu acho que é uma coisa importante também, e algo que você gostaria de falar também, fica à vontade aqui para a gente poder... Cara, deixar claro que o teu canal para nós é muito rico. Deixa eu te fazer um parabéns. Quando você falava aqui dos patrocinadores, eu abaixei aqui e comecei a pensar. Eu tô achando que você tá na rádio, eu tô te escutando de rádio. É fantástica a tua voz, como tá ali no dia a dia com a gente. Obrigado. É uma honra mesmo, muito grande. Cara, o teu canal é muito importante porque a gente pretende buscar esses parceiros. Sim, sim. E Rio Preto e a região, vamos chamar da região, não tenho dúvida que tem futuros empreendedores que possam realmente querer entender e conhecer. Venham. O Tom, que é o nosso gestor de expansão, vai te atender, o Wellington, com muito carinho para te dar todo o know-how de como funciona o nosso negócio. Então venha nos conhecer e vamos buscar a 100ª loja ou, efetivamente, o 100º contrato ao final de 25. E aí, meu amigo, eu já tenho planos para depois, mas eu vou por etapa. Vamos fechar 24, já está bem encaminhado para 25 e para a marca continuar crescendo. Tem projetos de um CD de cross-docking na transferência para São Paulo, a cozinha central continuar aqui. Então tem muitos projetos para a gente continuar crescendo para esse Brasil. Muito bem. Ô Guto, tem umas perguntinhas finais que eu deixei aqui. Essa aqui é para poder te entregar. Não preparou nenhuma, hein, cara? Não, para poder te entregar. Tem um sabor específico que você gosta, mais aquele sabor que você fala, não, essa pizza aqui minha é a preferida. Inclusive jantamos ontem, né? Oh. Eu, a Estela e o Guto Filho, que a Júlia já tinha pego o carro para Campinas. Um beijo para o Guto e para a Júlia. Eu particularmente gosto muito da calabresa speciale. Sim. Que ela é uma calabresa cerati, que ela tem um ponto de cura, é uma calabresa diferente da calabresa tradicional, que é fantasticamente boa, mas a cerati está no meu paladar. Além da quatro formaggio, que a gente gosta muito, o italianão gosta, e da portuguesa especial. Falei 3, que é para não ter erro. Para não ter erro. Essa aqui eu não sei se você vai poder responder ou não. De onde vocês tiram tanto sabor diferenciado, cara? E que é impressionante, que as pessoas falam, não, tem que ser da Bela Capra. É da Bela Capra? É da Bela Capra. Porque lá tem esse sabor. Fala, Milton. Milton, melhores práticas.
buscamos capital. Meu irmão, inclusive, está voltando para a Itália. Vamos para lá, vamos pesquisar, vamos buscar o que tem de melhor. Estarmos atualizados e trazer para o mercado consumidor. É isso. É buscar as melhores práticas. São Paulo é um mercado fantástico, que tem muita coisa boa. E nós entendemos que pizza, você falou bem, para muitos é simples, não é? Não, Então tem muitas marcas de muita qualidade, até pizzarias artesanais pequenas, Sim. ali que estão as boas práticas que a gente traz. E claro, e na Itália, que é onde tudo começou. Muito bem. E tem alguma pizza que você já comeu em outro lugar, seja na Itália ou outro lugar, assim, que você já saboreou e falou: essa aqui tá faltando um negocinho da Bella Capri, se a gente fizer um negocinho aqui, outro aqui, vai ficar do jeito que a gente quer. E você sabe que é verdade, quando eu viajo, quando nós viajamos, né? Porque não tem como não fazer Não, uma a gente gosta comparação. muito de pizza, é cara. lógico. A gente gosta muito de pizza e sempre tem um comentário ou outro. Não vou falar nada nenhum detalhe para você, mas sempre tem. Sempre tem uma observação. Opa, saudade da Bella Capri. É isso. Isso existe mesmo. Ô Guto, eu queria fazer um comentário. Espero que as pessoas que estão nos assistindo aqui vão entender. Eu participei de uma reunião essa semana. Tiveram algumas empresas, né, que vai ter um evento aqui na cidade e tal, e o pessoal falou, cara, a gente estava acompanhando aí e tal, e o seu podcast é legal, a gente estava vendo o jeito que você trata as pessoas e tal. Você pode vir aqui? Eu falei, posso, claro, marcou lá a reunião para poder chegar. Eu cheguei com a minha camisa do podcast no ar, tudo certinho e tal, para poder apresentar. E o cara foi conversando com todo mundo e tal, tinha umas 18 pessoas na sala, e aí de repente ele falou assim para mim, a gente falou assim, e do nada, cara, eu fiquei meio que assustado, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz. Claro. Que ele falou assim, eu convidei vocês aqui da imprensa, pessoal, para poder fazer o tal, para poder fazer o marketing. O Hamilton foi o único que veio com o uniforme dele, que veio com a marca dele estampada aqui e tal, tem a bandeirinha do Brasil e tudo mais. E, cara, eu tô te vendo aqui com a camisa da Bella Capri. Às vezes a gente veste, né, a camisa igual você já vestiu a camisa, entre aspas, vamos dizer assim, Americanas, Carrefour, alguma coisa assim e tal. Mas você vestir a camisa da sua empresa o brasão, no caso, a marca, né? É como se fosse do seu time do coração. Assim, É a emoção, Hamilton. É o Não coração cara? aqui, ó. Cara, eu fiquei meio que envergonhado na hora, porque tinha muita gente grande ali, sabe? Pô, Claro. Sou pequenininho. E aí o cara pegou e falou, o Hamilton foi o único que veio com a empresa. Eu quero isso, eu quero que vocês peguem a minha marca e usem ela, e façam, e vendam ela, né? Então eu falei assim, aí eu tive, a hora que você chegou, que eu vi, falei, putz, cara, eu lembrei do cara na hora, Celso. Bom, Celso, um abraço. Eu fico feliz que eu tive a mesma percepção, mas, cara, é o nosso cartão de visita. Eu sempre estou uniformizado, o time está sempre uniformizado. Nós temos, inclusive, eu estou muito feliz que a estrutura da franqueadora, nós acabamos de adquirir mais 2 carros. Nós temos o Mob Sim. e adesivados Bella Capri. Hoje nós temos 8 na frota com a consultoria para realmente prestar o serviço ao franqueado. E um deles eu ando. Eu adoro andar com o mobzinho da Bella Capri de segunda a quinta. Legal, né, cara? Porque realmente é o cartão de visita, as pessoas já nos veem, já nos reconhecem, já associa com a marca. Então facilita até um contato quando alguém quer aproximar. Você é da Bella Capri, já que eu vi você no carro. Então isso é muito bom. A marca tem que estar estampa. Se pudesse eu punha na testa, viu? Olha, pra gente fechar aqui, eu queria comentar que, pô, a sua foto do WhatsApp, ela é sensacional. Que você tá na água, né, e tal. Você tem uma prática de esportes, assim, você gosta de praticar? Eu adoro esporte, joguei muita bola, aí os joelhos acabaram. E hoje eu treino muito, treino academia, que é importante, músculo, senão você precisa de músculo no corpo para estar saudável, para saúde, realmente buscando saúde. E gosto de esporte, e a gente tem um rancho em Mendonça, então no Rio Tietê, e a gente dá umas esquiadinhas de vez em quando, e é gostoso. E é muito bom. E motoca, eu sou trilheiro, adoro trilha também. Um abraço para os trilheiros. Show de bola. Guto, obrigado, cara. Obrigado aí por ter trocado uma ideia. Cara, estamos aqui, o podcast é todo seu. Quando tiver alguma novidade, alguma coisa para poder lançar, dá um grito, vem para cá, traz a equipe de marketing para a gente poder bater um papo aqui, fazer alguns episódios. Puxa, tá bom? Vai ser muito bacana. Quero ver se eu consigo um tempo para poder ir lá conhecer esse centro de distribuição, que na verdade é o coração geral, né, da empresa. Fazer uma analogia, me permita, já que você falou do coração. Eu acho que o coração é a Bella Capri de Mirassol Centro, onde tudo começou. Ali a gente não pode abrir mão nunca. Sim. Na verdade, de nenhuma, né? Sim. Eu acho que a Americanas é o pulmão.
Nosso centro de distribuição Respirando pizza 24 horas por dia. tá tudo ali. E as lojas estão ali no dia a dia, são os membros e vamos que vamos, né? Show de Mas bola. obrigado pela oportunidade e se você puder, numa oportunidade, vamos voltar com o time para conversar um Vamos, pouco mais. pra mim vai ser um prazer. Boa cara. ideia, falar de marketing, Sensacional. falar de estratégia, falar de digital, que é Exatamente. muita gente, hoje tem, nosso grande investimento está no digital, então a gente investe muito. Só agendar. Tanto para trazer candidatos à franquia, mas principalmente para chamar o cliente na ponta, que é o nosso grande investimento. Muito bem. E para quem quer ser, então, um franqueador, entra direto, tem redes sociais, tem site, tem tudo pro pessoal. Digitou Bela Cap lá, você já vai chegar numa página lá no nosso site, tem lá, seja nosso franqueado, faz um cadastrinho básico, amanhã cedo o Tom e o Rafael já vão estar contatando, Show de bola. rapidinho. Cara, obrigado mais uma vez pela parceria, não só com a rádio, aqui também, que a gente está fazendo uma Perfeito. parceria agora. Sucesso, dá para saber como é que a Bela Cap tá nesse... Hoje eu trouxe um dos irmãos, né? Mas dá para perceber realmente o porquê que é esse sucesso. Pulsando realmente, assim... vamos dizer, a família inteira, né? É isso aí, é a família. Num conceito de um sucesso, um grande sucesso que se tornou a Bela Capri, uma das marcas mais conhecidas, mais respeitadas e uma das pizzas mais sensacionais que existe no mundo aqui. Convidar você, próxima segunda-feira vamos ter aqui a Gigi Carvalho. A gente vai estar batendo um papo com ela que é farmacêutica, também tem as suas empresas, vai falar sobre um emagrecimento definitivo, vai ser muito bacana. A galera tinha pedido bastante, assim como tinha pedido o Guto aqui pra gente, então a gente vai estar trazendo ela na próxima segunda-feira aqui. Valeu? Guto, manda abraço, beijo pra quem você quiser aqui, fica à vontade. Agora, para todo mundo que está nos assistindo e para quem e para o nosso time, que de novo eu valorizo muito o time de colaboradores da Rede Bela Capri. Muito obrigado mais uma vez e vamos fazer sempre o nosso melhor, que é encantar o nosso cliente. E para quem está nos assistindo e queira empreender, pesquise e se tiver uma oportunidade, consulte a Bela Capri, que aí você realmente vai ter um parâmetro e possa ser um futuro franqueado da Rede Bela Capri. Hamilton, mais uma vez, muito obrigado pela isso, eu que oportunidade. agradeço. À disposição. De coração. Lembrando que aqui nos estúdios da Filmix a gente volta na próxima segunda-feira. Mas no próximo sábado, agora dia 14, nós vamos direto lá pro Teatro Paulo Moura. A gente vai estar fazendo o dia inteiro transmissão do Transforma Empreendedor. Então fica o seu convite aí, fique ligado aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. A galera aqui do chat, obrigado de coração. Depois a gente entra lá, vai ter um sorteio também de um voucher da Bela Capri para vocês. Um abraço, Deus abençoe. Até mais. Tchau.